se assentarem, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar algo com vocês, algo de Deus, que Deus colocou em meu coração. Eu peço para você, em nome de Jesus, que abra o seu coração, grandes coisas Deus vai fazer na tua vida hoje. Aqui nós morava em Ouro Fino, eu e minha esposa. Várias vezes nós, à tardezinha, nós ia caminharmos em redor de 4 lagos que tem lá, na qual o pessoal de Ouro Fino faz a caminhada lá em volta todos os dias. E muitas vezes nós fomos. E o total desses 4 lagos, de uma volta, ele dá 2.500 metros fechado. E aí nós dava 2 voltas, talvez até 3 voltas. E como que nós conversávamos ali junto, nós dois, e Deus ministrava muito no nosso coração. Nos fazia ver as maravilhas dele. E quantas vezes a gente caminhava, a gente até chorava. E ela compartilhava comigo. Eu falei, bem, quantas maravilhas de Deus Ele está nos proporcionando a nós, para que nós podemos ver com esses olhos, compartilhar, andar nessa terra aqui, sabe? Quantas vezes nós falava de Deus para as pessoas, quantas vezes, quantos testemunhos que a gente tem em redor daquele lago, né? E por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu quero compartilhar com vocês a respeito de 2 discípulos, né, do Senhor Jesus, que caminhava de Jerusalém até Emaús. E ali eles caminhavam, e a gente vai entrar na mensagem, eles conversavam, e muitas coisas ali eles tinham dúvida, e Deus esclareceu a eles. Quantas dúvidas, né? E eu quero que você abra a palavra de Deus já em Lucas 24, ali do verso 13 ao 31. E o nome dessa mensagem é Os 12 quilômetros. Os 12 quilômetros. Né, que nós vamos ler aqui. Amém? Diz assim a palavra de Deus em Lucas 24, no verso 13. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia, né, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 60 estádios que eu fui buscar, sabe, verificar sobre isso, busquei, e eu vi que ali constava 12 quilômetros. E eu coloquei o nome dessa mensagem, 12 quilômetros. E aqui no verso 14 diz assim: E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E eles disse: Que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, e disse: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As quais dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e ao crucificaram. E nós esperássemos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não acharam o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive.
E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para que creem tudo que os profetas disseram? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. Ele fez como que ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu-lhe. Abriu-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Até aqui. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. Agradecer por esta palavra, Pai. Por ela já fala conosco, mas eu sei que o Senhor vai revelar muito mais ainda, Senhor, nesta noite. E cada um que aqui está, Deus, possa abrir o teu coração, para que o teu Espírito Santo que habita em nós, possa nos ajudar a entender e a compreender, e ajudar também a mim a ministrar. Eu peço a tua ajuda, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. É assim que eu oro, Pai, e já agradeço, em nome de Jesus. Amém? Então, como eu disse, havia 2 discípulos do Senhor Jesus. No mesmo dia, que dia? No domingo, no dia da ressurreição, que era o 3º dia. Então eles decidiram, eles saíram caminhando, os 2, que eles tinham o propósito de chegar até Emaús. E o trajeto era de 12 quilômetros. E diz a palavra de Deus aqui que eles iam conversando, né, ali entre eles. E então, havia no coração deles dúvidas, muitas dúvidas. E eu falo para você, às vezes, até no nosso coração, pinta algumas dúvidas. E nós temos que saber de uma coisa: existe em mim, existe em você, o Espírito Santo de Deus, que nos revela muitas coisas, quando pinta essas dúvidas. Eu falo para vocês aí, em nome de Jesus, né, como esses discípulos aqui, né, que conversavam entre si, eles precisavam ser entregues aos pecadores. O que ele estava falando aqui no versos 14? Né, 2, eles conversavam. Então, o que eles conversavam? Naqueles dias, eles falavam assim: nossa, né, por que o Senhor Jesus Cristo, aqui, ele foi entregue aos pecadores? Por quê? Era uma dúvida que eles tinham. E aqui eles diziam também, eles precisavam ser crucificados. Eles estavam falando que ele precisava ser crucificado. Era uma dúvida que eles tinham também. Por que dúvida? Nós vamos entender daqui um pouco. Eles precisavam ser ressuscitados ao 3º dia. Porque era um propósito de Deus ele fazer tudo isso. Mas eles não estavam entendendo o processo ainda. Eles não tinham ainda a revelação de Deus. Eles só ouviam, mas não entenderam ainda o propósito de Deus. E quantas pessoas no nosso meio, como esses 2 discípulos, têm dúvida de muitas coisas da palavra de Deus. Eu falo para você, irmãos, nós temos que buscar a entender e a compreender quando tem dúvida em nós. E não ficar dúvida no nosso coração. Nós temos que esclarecer essas dúvidas. E conforme aqui que eles iam caminhando e conversando, o Senhor Jesus Cristo chegou perto deles. Olha aí. E eles iam caminhando, e ele começou a ouvir o que eles estavam falando. Mas só que eles não via a Jesus. Ele viu uma pessoa que estava com eles. Mas os olhos deles estavam como escamas. Olha que coisa, caminharam com ele. Viram os sinais de maravilha que ele fez.
E naquele momento, existia dúvida no coração deles. E eu falo para você, igreja, nós não podemos permitir que haja dúvida em nosso coração. Se nós permitirmos dessa forma, nós vamos ser enganados, você vai ser enganado, e eu vou ser enganado. Nós não podemos permitir isso em nome de Jesus. E aqui os 12 discípulos, eles não conheceram Jesus, eles estavam com os olhos como fechados, igreja. Como escama. Mas com um detalhe eu falo para vocês. Eles conheciam a palavra, porque já estava dentro deles. E muitas pessoas, escuta isso, muitas pessoas conhecem a palavra, mas não têm revelação. Não tem revelação da palavra. O conhecer não é a mesma coisa de ter a revelação de Deus. Não é a mesma coisa, igreja. Hoje à tarde eu tive uma experiência tremenda de Deus ali na igreja. Uma experiência assim que eu comentei com a minha esposa, que eu nunca imaginava o que Deus fez nessa tarde ali. Eu estava meditando na palavra e apareceu um pastor ali na igreja. Ele não conhecia, a igreja do Florense. Eu não conhecia ele, nem ele eu. E quando ele ia passando de frente, ali do prédio, ele ficou assim, algo dentro dele muito forte, que ele queria conhecer eu. Eu falei, eu quero conhecer este pastor. E aí o rapaz que estava escrevendo lá, ele falou assim, você é o pastor? Ele falou, não, o pastor está lá dentro. E ele entrou lá dentro. Quando ele entrou dentro da igreja, ele já entrou chorando, igreja. Olha que coisa. Entrou chorando dentro da igreja. E aí eu peguei, junto com ele, né, eu não conhecia, ele se apresentou. Ele falou assim, você não está entendendo nada, né? Eu falei, não. Foi assim, olha, eu saí de casa, e eu disse, Espírito Santo de Deus, me guia agora, porque eu estou na direção de Deus. E quando eu cheguei, ia passando de frente desta igreja aqui, eu vi, estava escrevendo ali o nome da igreja, eu glorifiquei o nome do Senhor. Ele falou, sabe o porquê, pastor? Porque quando às vezes eu passava aqui, que era a Naja, sabe que era a boate, a Naja, aonde o pastor está escrevendo aqui, ó, tinha uma cobra desenhada, uma Naja, com a boca assim, ó, com os olhos, e eu passava aqui na frente, e eu estendia minhas mãos e profetizava sobre aquela Naja, aquela cobra. Eu falei assim, um dia eu vou ver ela debaixo dos meus pés. Um dia eu vou ver ela debaixo dos meus pés. E ele falou, ele trouxe, falou, pastor, vem aqui na frente. Eu fui lá. Ele falou, você está vendo aqui onde está escrito aqui, ó? Era o rabo dela, vinha de lá. Entre os dois vitrô, aqui era a cabeça dela. E ele começou a orar em línguas, igreja. Ele falou, você não está entendendo nada. Mas foi Deus que me trouxe aqui. Foi Deus que me trouxe aqui. E ele falou assim, olha, essa igreja foi gerada por muitos pastores orando, inclusive eu. Aquela igreja ali foi gerada por muitas orações de pastores ali naquele lugar. Ele falava, quantas mortes eu vi aqui dentro. Pessoas sendo arrastadas daqui para frente e colocada na rua, mortas lá dentro. E aí eu cheguei e falei para ele, falei assim, olha, glórias a Deus, porque diz a palavra de Deus em João 10:10, Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas agora que o Senhor Jesus está, para trazer vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Ele falou assim, pastor, você não sabe, você não tem noção do que está acontecendo aqui.
Você não tem noção, essa igreja vai ser pequena aqui nesse lugar. Porque muitas pessoas, elas vão vir aqui. E eu glorifiquei a Deus por isso. Ele chama pastor Serafim, não sei se vocês conhecem. Um homem de Deus, e ele falou tantas coisas, mais coisas ele conversou comigo. Ele falou, não desanime, foi Deus que colocou o Senhor aqui. Foi Deus que trouxe o Senhor aqui. Não tema, não tenha medo de que aquilo que vem contra você e contra esta igreja. Porque Deus é por você, é por esta igreja. Eu tomei posse daquelas palavras. Estava compartilhando com a minha esposa. Eu tomei posse daquelas palavras. Porque eu quero ver aquele lugar cheio de almas para o Senhor Jesus. Eu quero ver. Como lá em Ouro Fino eu compartilhei as maravilhas de Deus, eu e a minha esposa. Eu quero ver ali naquele lugar as maravilhas de Deus ali, muito mais do que Ele já está fazendo hoje. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. No versos 18. E um deles, o nome de Cleópatas, que diz assim, vocês não estão sabendo o que está acontecendo neste lugar, nesses dias que passaram? E Jesus falou, o quê? Jesus falou, o que está acontecendo? Jesus não sabia? Lógico que ele sabia. Mas ele queria ver o que estava dentro do coração deles. Havia dúvida. Havia dúvida no coração deles. E Jesus, aqui que ele fala, o que aconteceu? O próprio Jesus falando, o que aconteceu? Jesus de Nazareno era profeta de Deus, dos homens, era poderoso em suas palavras, foi entregue para ser morto e condenado à morte, foi crucificado. E aí eles falavam, e nós esperávamos que era Ele o libertador. Olha aí o que você está vendo? Havia dúvida no coração deles. E Jesus disse, vocês demoram de aprender e crer nos profetas de Deus. Olha o que Jesus está falando. Vocês demoram para quê? Para quê? Nas profecias de Deus, nos profetas de Deus. E hoje em dia, não é diferente daquele tempo não, igreja. Não é diferente. Jesus continuava, era preciso que sofresse assim, para receber de Deus toda a sua glória. Que coisa tremenda, igreja. Antes, presta atenção nisso, antes de nós mudarmos para Ouro Fino, meu irmão, ele é pastor da Assembleia de Deus. E muitas vezes, Deus dá revelações para ele. E estava eu e minha esposa na casa do meu pai. Nós não tínhamos mudado ainda. E ele chamou nós, sentado na mesa. Ele falou, vocês se preparem. Quando vocês chegarem em Ouro Fino, vocês vão conhecer uma pessoa, uma família. Esta família está passando por uma situação muito difícil, muito crítica. Muito difícil mesmo. Era uma pessoa bem-sucedida. Pessoas que tinham empresa. Pessoas na cidade muito conhecido, muito renumerado. E vocês vão conhecer ele. E ele chama Francisco. Olha que coisa. A gente nem imaginava onde que a gente ia morar ainda. Ele chama Francisco. E Deus vai usar a vida de vocês para reverter a situação da vida deles. E eu e minha esposa, nós falamos, amém. Se for de Deus, isso vai acontecer. E então, igreja, nós mudamos para lá. Eu não lembro quanto tempo que aconteceu. E ele falou mais, olha, você vai conhecer ele numa fonte. Eu nem sabia que nós íamos morar em frente de uma fonte. Vocês vão conhecer ele numa fonte. Ele vai estar pegando água. E você vai conhecer ele. Eu falei, tá bom.
E quando nós chegamos, já estava morando lá em Ouro Fino. E eu peguei, tinha acabado a água de casa. Eu falei, bem, eu vou pegar a água. Ela falou, tá bom. Eu peguei o galão, joguei nas costas e fui. A fonte era perto. Quando eu cheguei lá, igreja, tinha uma EcoSport, tudo estourada. Pneu careca. O escapamento, tudo detonado. Tinha sinal de batida, tudo detonada. E tinha uns tambor dentro que ele estava enchendo de água. Enchendo de água, essa pessoa. E eu cheguei, encostei num guarda-corpo que tinha. Ele olhou em mim e falou assim, você não é daqui, né? Eu falei, não, faz pouco tempo que eu cheguei aqui. Eu falei assim, vocês moravam onde? Eu falei, eu morava em Campinas. Onde você está morando? Eu falei, estou morando ali na frente agora, né? Ele falou, é? Aí eu peguei e falei assim, vocês veio aqui para trabalhar para cá? Eu falei, não, nós veio enviados. Eu falei, enviados? Eu falei, sim. Nós somos casais de pastor. Você é pastor? Eu falei, somos pastores. Ele já começou a chorar, a igreja. Ele já começou a chorar. Ele já começou a relatar a vida dele. Ele começou a falar quem que ele era naquela cidade. Tinha empresas, bem sucedido, bem conhecido, não somente ele, os irmãos dele, os pais dele, ali conhecido. E aí eu perguntei para ele, como você chama? Francisco. A minha perna bambeou, igreja. A minha perna bambeou. E eu confesso para vocês que eu fiz igualzinho esse homem aqui, ó. Havia dúvida ainda no meu coração. Eu falei assim, eu quero o teu endereço. Ele passou para mim o endereço, eu mais ou menos, não tinha anotado, mais ou menos ele falou e eu guardei na memória. Quando chegou em casa, eu cheguei e compartilhei com a Roseli. Ela falou, bem, é o homem que Deus revelou para nós, bem. Eu falei, será? Olha só. Olha só. Eu falei, será? Eu falei, vamos. Ele falou, você anotou? Eu falei, na cabeça, eu falei assim, vamos atrás dele? Eu falei, vamos. Nós se trocamos, pegamos o carro e nós fomos atrás dele. Tentar um endereço, nós achamos, nós fomos perguntando, perguntava na rua, perguntava em mercado, até nós chegar na casa dele. Quando nós chegou na casa dele, nós batemos. Ele nem conseguiu atender nós. Ele falou, não, eu não quero que vocês entrem aqui. A casa, uma situação terrível que estava. Tinha cortado água, tinha cortado luz. Aquelas águas que ele estava colocando, é para eles tomar banho, fazer almoço e água para beber. Eu fiquei indignado com aquilo. Ele falou assim, olha, pastor, eu estou cansado de fazer currículo e as pessoas não me dão serviço. Cansado. Aí o senhor Laurindo já estava morando com nós. E aí ele foi lá no mercado e fez uma boa compra. E nós fomos levar para eles. Foi algo sobrenatural. E aí nós chamamos ele para tomar um café em casa. Aí nós começamos a trabalhar com ele, com a Fabiana, que é a esposa dele. E eles foram começando a entender a palavra de Deus, que eles não conheciam de jeito nenhum. Ele falava para mim, quando ele chegava para pedir empregos, que as pessoas falavam assim, como que eu vou dar emprego para você, cara? Você é cheio do dinheiro que você era, como que eu vou dar emprego para você sujeitar a ganhar R$1.000, R$1.200? Como que eu vou fazer? Muitas vezes, falou, pastor, muitas vezes eu ouvi isso, e eu querendo trabalhar. Eu falei, você está querendo trabalhar mesmo, Francisco? Eu falei, quero. Eu falei assim, olha, qualquer tipo de serviço, falou, qualquer tipo de serviço. Falei, trabalhar de servente, carpir, qualquer coisa, pastor. E nós vamos orar. E Deus vai colocar um emprego para você. E nós começamos a orar, irmãos. Eu, minha esposa e ele também. Em pouco tempo, ele foi chamado para trabalhar de servente e pedreiro. E ele foi tudo feliz. O primeiro dia que ele falou, pastor, me chamaram em tal lugar.
que era perto do lar dos velhinhos, para mim trabalhar de servente de pedreiro. Eu já estou indo, pastor. Eu falei, glórias a Deus. Irmão, para resumir a história, ele não ficou 15 dias. Uma empresa chamou ele para trabalhar, de segurança. Até hoje ele está lá, faz mais de 3 anos. Ele estava compartilhando com nós. Todos os dias ele manda mensagem para mim. Todos os dias. Ele estava compartilhando. Que ele já estava saindo de férias pela 3ª vez. Todo feliz. Esse é o Deus que eu quero falar para você. É um Deus que pode mudar a tua história. É um Deus que revela coisa que você nem imagina. É um Deus que coloca algo no nosso coração que a gente nem imagina. Para quê, pastor? Para cumprir a vontade e os propósitos dEle. Deus colocou no meu coração, igreja, para resgatar essa família lá em Ouro Fino e outras que tiveram também. É esse Deus que quer que você faça isso também. Não duvide do poder de Deus. Quando um profeta de Deus for até você, não duvide. Não duvide. À tarde que eu falei para vocês, eu recebi profecia desse homem de Deus. E vai se cumprir. Vai se cumprir. E outras profecias também que eu já recebi, que se cumpriu, como uma irmã profetizou sobre a Roseli, que no final da vida do pai dela, ela ia cuidar dele. Era causa impossível. Impossível, ela falou, isso bem é impossível acontecer. O que aconteceu? No final da vida do pai dela, ela estava cuidando do pai dela. Deus é todo poderoso, Ele tem poder, igreja. Uma coisa que você nem imagina pensar, Ele pode fazer por você. Em nome do Senhor Jesus, como esses discípulos aqui, eles estavam cheios de dúvidas, mas o Senhor esclareceu a eles. Quando foi no verso 27, Jesus explica as escrituras a eles, desde Moisés, todos os profetas de Deus, ele começou a explicar para eles novamente, e eles ali, sabe, juntos, e aí Jesus insistia com eles. E chegando perto de Emaús, ali onde eles iam, Jesus fingiu que ia para mais longe. Mas eles insistiram, Senhor, fica aqui conosco, porque o dia já está decaindo. Está chegando a noite, Senhor. Fica aqui com nós. E aí o que ele fez? Ele entrou para dentro com eles. E ali diz a Bíblia, que ele chegou, se assentaram à mesa para comer. E quando eles chegaram ali, diz a Bíblia, que ele pegou o pão e partiu, deu graças e partiu a eles. E naquele momento, ali que eles estavam, os olhos deles se abriram. Olha aí, caíram as escamas dos olhos dele. E ali diz a Bíblia, né? Quando caiu as escamas, e reconheceram Jesus. E depois, eu imagino quando caiu, que eles olharam, é um mestre, e de repente, sumiu. Eu falo para você, igreja, não há dúvida ainda no nosso meio aqui, ainda, no dia de hoje, há. Essa dúvida tem que ser esclarecida, porque o Senhor Jesus continuou, não desamparou eles. Naquele momento ali, eles explicou novamente a palavra de Deus para eles. Novamente, igreja. Não desista de qualquer pessoa, não desista de você próprio. Não desista da tua família, da tua casa. Não desista, igreja, em nome do Senhor Jesus. Você é pedra preciosa de Deus. Nós somos pedras preciosas de Deus. Falar em pedras preciosas de Deus, eu ainda não compartilhei com a minha esposa, mas nesse
encontro de casais. Quando amanheceu o dia, de sexta para sábado, ela estava dormindo ainda. Eu olhava nela, no rosto dela, acariciava o rosto dela. Eu falei, meu Deus, que joia preciosa que Deus me deu. Que joia preciosa que Deus me deu. Irmãos, eu não estou falando isso para encher a bola, não. Eu estou falando que estava dentro, que Deus colocou no meu coração. Eu falei assim, mas... Aí Deus falava assim, imagina a maior pérola deste mundo. E eu comecei a ver, nossa, acho que o valor dela, como o Vilela falou, acho que não tem valor. É muitos zeros que tem. Só que ela vale muito mais. Muito mais, mas muito, muito mais maior do que essa pedra preciosa. Eu falo para você, irmãos, nós temos que identificar aquilo que tem valor. Você tem que identificar o que tem valor. Esses discípulos aqui, eles estavam tão incrédulos que eles saíram desanimados, tristes, a percorrer 12 quilômetros. E eu falo para você, igreja, quando a gente está cheio de Deus, 12 quilômetros é fichinha, sabe por quê? Porque você começa a falar de Deus e você não se cansa. Você não se cansa de estar na presença de Deus. Quanto mais você cheia, quando você mais fala, você mais se enche de Deus, mais se enche do poder de Deus. É como aquela encenação que o pastor fez ontem. Sabe, quando está sujo, é derramada a água limpa, que é a fonte, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu falo para você, esta água que nós está bebendo, será que ela está purificada? Que veio da fonte verdadeira, da fonte que é Jesus? Porque quando nós tomamos água suja, nós vamos ficar sujo interno. Mas quando nós bebemos da fonte verdadeira, da água viva, da água que nos dá poder, da água que nos purifica, da água que nos santifica, com certeza, nós vamos ver a Jesus. Nós vamos ver a Jesus. Não vai ter escama em nossos olhos, nem no meu e nem no teu. 12 quilômetros vai ser fichinha para nós caminhar na presença do Senhor. Colocando no mundo espiritual, 12 quilômetros é tão perto, igreja. Mas se nós for caminhar na carnalidade, aí você vai achar muito, muito longe. 12 quilômetros na presença do Senhor é muito perto. Eu falo para vocês em nome do Senhor Jesus. Em 2 Crônicas 20:20 diz assim, crede no Senhor, o vosso Deus, estarei seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Não duvide, meu irmão. Não duvida, minha irmã, dos profetas de Deus e das profetas de Deus. Não duvide. Somos testemunha viva do poder de Deus. Se for contar os testemunhos que eu já estive na presença de Deus, nós ficamos aqui a noite inteira, porque são muitos. E eu louvo a Deus por isso. Eu sou melhor do que vocês? Não. Sou igualzinho a vocês. E olha lá se eu não sou menor do que vocês ainda. Mas, sabe, o amor que eu sinto por esse Jesus é muito grande. É muito grande. E eu louvo a Deus por a vida de vocês. Crede nos seus profetas, prosperarei. Não duvide, em nome do Senhor Jesus. Coloca de pé, igreja, eu quero orar por vocês. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.
naquele instante, que aqueles homens de Deus estavam sentados na mesa com o Senhor. Quando o Senhor Jesus, Ele pegou o pão, deu graças e o abençoou. E ali diz a Bíblia, que abriram os olhos daqueles discípulos. Se você ainda, em nome de Jesus, tem dúvida no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite possa cair as escamas, para que você possa ver face a face ao Senhor. Que você possa realmente crer no poder de Deus, crer na palavra de Deus, crer nos profetas de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor, meu Pai, está aqui este povo, Pai, seus filhos, suas filhas, Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, Espírito Santo, oh amigo fiel e consolador, Tu que esclarece as dúvidas, Tu que nos leva para mais perto do Senhor, verdadeiramente, Espírito Santo, nos ajuda, que não fique dúvidas em nosso coração, aqui nós podemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, fazer obras maiores do que o Senhor Jesus fez, para que o Filho seja exaltado, seja glorificado lá nos céus, e que nós, ó Pai, podemos cumprir os propósitos do Senhor que o Senhor tem com cada um de nós. É só nós crer, Senhor, e permitir que o Teu Espírito nos conduz. Como aquele homem, ó Pai, o Senhor enviou hoje à tarde ali, para falar comigo. Quando ele chegou ali na igreja, Pai, ele disse: estou sendo guiado pelo Espírito de Deus. Seja também como este homem, seja guiado pelo Espírito de Deus. Você vai se achegar mais perto do Senhor, você não vai duvidar do Senhor. Aqueles discípulos caíram as escamas dos olhos deles, e eles contemplaram a glória de Deus. Seja você também a contemplar a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Haja poder na tua vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ah, meu Pai, como eu clamo por esta igreja, Pai. Eu clamo por uma igreja unida, meu Pai. É o propósito, nós estamos debaixo, meu Deus, de uma palavra profética, Pai. Até no final do ano, a igreja toda está unida, ó Pai. Aqui na Vila União, Florença, Barão Geraldo, somos só um povo, somos só uma igreja, e que nós podemos, meu Pai, verdadeiramente estar debaixo desta palavra profética, para cumprir o Teu querer, em nome de Jesus. Haja união, meu Deus, no nosso meio. Que espírito de rebeldia, contenda, nós não aceitamos. Nós não aceitamos no nosso meio, em nome de Jesus. Eu declaro o poder santo do Senhor, espírito de união, espírito do amor verdadeiro, do amor ágape de Deus, está derramado. Senhor, nós desejamos da fonte, que é o Senhor, água viva, fluindo do nosso interior, fluindo
no nosso interior, em nome de Jesus, como esses discípulos, ó Pai, puderam desfrutar depois do Teu poder. E assim eu oro e abençoo esta igreja, em nome